Bom, agora é hora do esporte aqui no SBT Meio-Dia. Já estou aqui com o Miguel. Miguel, uma boa tarde para você. Boa tarde. A gente daqui a pouquinho vai falar de futebol, mas antes de uma catarinense de 11 anos que foi destaque no Brasileiro de Kart que aconteceu nesse final de semana em Penha. Veja só. Apesar da pouca idade, nas pistas ela já é uma gigante. Antonella Bassini foi uma das 3 meninas entre os mais de 550 inscritos no principal campeonato nacional de kart. Ela largou as 4 corridas na pole position, brigou pelo título até a última curva e foi um dos grandes destaques entre os 45 pilotos da categoria cadete, a mais numerosa na competição. A catarinense de Concórdia fez uma bela corrida na final, liderou algumas voltas e garantiu o 3º lugar no pódio. Muito bem, agora vamos de futebol. Uma boa tarde para você. Tudo Como é bem? que tá? Tudo certinho. Olha só, pela Série D, como você disse, Série D de dado, os times catarinenses Brusque e Metropolitano foram eliminados. E a outra informação, pela Série C, o Joinville venceu em casa por 2-1 Ipiranga e melhora, na posição da tabela. Foi um jogo polêmico esse, com um pênalti para cada lado, Miguel. Vamos falar então da Série D e da Série C. Bom, a Série D é o seguinte: o Brusque e o Metropolitano entraram na Série D, como o Internacional também. Só que o Internacional, ele foi eliminado já na primeira fase. O Brusque e o Metropolitano foram eliminados agora. Não se prepararam para a competição. A verdade é essa. Entraram na competição com o time do estadual e ainda perderam jogadores do estadual e foram para a Série D. O pior, sabe, Hilde, é o seguinte: é que esses times, eles ficam agora sem fazer nada até o ano que vem, porque é o calendário. Série D tem calendário, Série C tem calendário, Série A tem calendário, Série D, agora vão ficar parados até o ano que vem do estadual. O Joinville está na Série C, melhorou a situação, né? Melhorou a situação. Venceu o Ipiranga, né? Hã? Venceu o Ipiranga? Venceu o Ipiranga, que é um concorrente direto, e tem tudo para chegar na fase classificatória, né? Pode se classificar para a próxima fase. Joinville, depois que contratou o Pingo, está indo muito bem. Série B, os times catarinenses tiveram daí bons resultados. Miguel Figueirense venceu por 2-1 o Brasil de Pelotas, fora de casa. Foi um resultado bom para o time catarinense? Foi pelo seguinte: o Figueirense precisava vencer. O Figueirense até passou uma noite fora da zona de rebaixamento. Ele venceu o Brasil, tinha que vencer. Não jogou bonito, mas tinha que vencer e venceu. Conseguiu 3 pontos bons e a vitória veio, né? Agora vai jogar em casa amanhã diante do Oeste e pode sair da zona de rebaixamento. Tem tudo para vencer. O Criciúma venceu em casa. Então, temos imagens do Criciúma. Temos imagens do Criciúma para o pessoal poder acompanhar. O Criciúma venceu em casa 1-0, né, Miguel? Venceu de 1-0. Venceu do Goiás pelo placar de 1-0. Aí o gol passou ali. O que você achou do resultado? Aí o gol. Foi suficiente? Falta, cabeça na bola, e ela foi 1-0 para a equipe do Criciúma. Foi importante essa vitória, eu repito, foi muito importante. E a vitória do Figueirense também. Nós temos também a classificação, Miguel. Vamos ver os resultados, vamos ver como fica a classificação pela Série B. Pode comentar, Miguel. O que você achou? A liderança, está uma briga ali entre Juventude e Guarani, né? E na parte de baixo da tabela, o Figueirense aparece na zona de rebaixamento, mas se vencer, ele perdeu 2 posições, mas se vencer em casa, ele vai lá para o meio da tabela, porque o Figueirense tem 15 pontos, com 17 pontos, já fica ali pelo meio da tabela. Claro que vai depender da rodada toda amanhã, sabe? Então, a vitória, eu repito, a vitória do Figueirense foi importante, a do Criciúma também. Pela Série A, Chapecoense voltou a vencer, subiu na tabela, 2-0 foi o resultado contra o São Paulo, Miguel. A situação para o São Paulo está complicada. O São Paulo, olha aí os gols aí, ó. Primeiro gol, marcado de cabeça, né? E depois de fora da área, lá um chute, 2-0. Essa vitória deixa o time de Chapecó, desafogou um pouco, né? Desafogou um pouco o time de Chapecó. Por quê? Porque estava beirando a zona de rebaixamento e foi para 18 pontos, saiu daquela agonia
daquela zona de rebaixamento que incomoda todo mundo. A Chapecoense, 6 jogos que não vencia, conseguiu uma vitória. Agora, a maré está tão ruim para o São Paulo que o voo que levava o São Paulo de Chapecó para São Paulo não saiu, teve problema lá no aeroporto de Chapecó, está indo de ônibus, está voltando de ônibus. Contratou o Dorival Júnior, mas continua na zona de rebaixamento. Depois da derrota para o Curitiba, o Avaí empata fora de casa em 1-1 com o Bahia. A situação fica ainda mais complicada, Miguel, para o Avaí? Não, melhorou. Claro que complicou foi a derrota para o Coritiba, de 4-1, e que eu falei aqui na sexta-feira, que eu achei que o placar foi até exagerado. Ontem, o Avaí conquistou um ponto precioso. Aí os gols da partida, o Bahia fez primeiro, tudo no segundo tempo. O Bahia fez o primeiro gol, bobeada da zaga, balãozinho, o cara chutou, fez o gol, 1-0 para a equipe do Bahia. Aí o Avaí foi para frente, né? Avaí foi para frente e de bicicleta o Júnior Dutra empatou a partida. 1-1, o resultado não foi ruim não, foi um resultado bom, porque o Avaí conquistou um ponto fora de casa. No futebol você tem 3 resultados, vitória, derrota e empate, ou vitória, empate, derrota. Não perdendo, empatando, já não é um resultado ruim. O Avaí trouxe um ponto precioso e quarta-feira, joga com o líder do campeonato, o Corinthians, às 9 da noite, na Ressacada. O Avaí tem 2 jogos dentro de casa. Joga quarta-feira com o Corinthians e domingo com o Cruzeiro. Quer dizer, se conseguir uma vitória e um empate, ele dá uma aliviada, pode até sair da zona de rebaixamento. Série A, vamos ver a classificação, Miguel? A classificação ali, os clubes de Santa Catarina, a Chapecoense ficou numa posição boa na competição, o Avaí é o 17º colocado, com 13 pontos. Acima do Avaí tem 15, tem 16, quer dizer, uma vitória, tem que ganhar. O negócio é que não pode ficar perdendo em casa. O Avaí está fazendo uma campanha melhor fora de casa do que dentro de casa. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Até amanhã.